humano, e esse ser humano é aquele que vai nos procurar, trazendo queixas. Então, para a gente compreender, entender a importância de fazermos uma anamnese, uma compreensão da história do paciente, nós vimos até semana passada como é que isso se situa nas emoções. Só recordando, nós vimos o que são as emoções, quais são as emoções básicas, e nós vimos como essas emoções elas podem adoecer. Então, como é que essas emoções se tornam emoções de disfarce? O que é uma emoção de disfarce? É uma emoção que é alterada pela história do seu paciente. Então, dentro da perspectiva da análise transacional, que é a abordagem que ele está trazendo, do Berg, ele traz que a maioria de nós não experimentamos todas as nossas emoções, são poucas. Nós temos aí 5 emoções, e alguns colocam o Arkman, colocam 7, e nós não experimentamos todas. Hoje nós vamos ver um complicador. Nós vamos ver que o nosso corpo, quando as emoções começam a serem afetadas, e elas vêm nesse formato de emoção disfarce, elas nos fazem adoecer, mas elas não nos fazem adoecer só nos sentimentos. Então, até a semana passada, nós vimos o primeiro passo. Quando eu mostrei para vocês os testes lúdicos, eu disse assim para vocês, que vai ter, não sei se foi para vocês, se foi para a Ruby que eu fiz esse comentário especificamente, mas eu falei assim, vai ter um outro teste, que é um inventário de emoções, que aí esse vai ter toda uma seriedade maior, porque vocês vão usar ele para vocês fazerem recomendações florais, florais dos sistemas que vocês forem aprendendo e fazendo novos cursos. Eu vou passar as noções do que é a terapia floral. Mas essas emoções, essas 7 emoções que nós temos, 5, que acaba virando 7, elas, no primeiro passo, são emoções, no segundo passo, elas adoecem, se disfarçam, num terceiro passo, elas afetam o corpo. Na perspectiva do tratamento floral, vocês vão aprender que as doenças nascem na emoção. Então, o nascedouro de todo o processo de adoecimento, ele é um emocional. Bom, hoje a gente vai ver como é que isso acontece no corpo da pessoa. Quer dizer, quando eu falo de um adoecimento, eu estou falando de algo que está acontecendo no corpo nosso. E esse adoecimento no corpo, ele tem uma sequência. Deixa eu ver se eu mexer na tecla afeta vocês. Não afeta, ótimo. Então, olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Um mapinha, né, para vocês começarem a compreender como é que, de uma forma muito simplória, aqui é um gráficozinho simplório, né? Claro que nós não tem um grau do que é científico, do que é experimentado, mas é um mapinha que nos dá um pouquinho de noção de que o nosso corpo começa a refletir a forma como nós estamos sofrendo no dia a dia. Então, colocando aqui, quando eu tenho muita responsabilidade assumida ou em excesso, essa parte superior do corpo minha começa a doer. Quando eu tenho as responsabilidades assumidas por processo de culpa, essa outra parte da coluna começa a adoecer. E nós vamos ver, isso eu vou passar depois para vocês, tem esse material aqui, eu devo digitalizar e mandar para vocês, ou vocês comprarem, que é baratinho esse livro, Cure o Seu Corpo, né? É da Louise Lahai, e ela trabalha exatamente a doença sendo expressada por meio da coluna. Então, quando ela trabalha esse conceito da doença se expressando por meio da coluna, é interessante que você consegue ter um mapinha. No finalzinho dessa projeção, eu tenho esse mapinha, e na apostila de vocês vão ter também. Então, assim, quando a pessoa chega com uma queixa específica para você, você começa a buscar as correspondências. Isso facilita. Com o passar do tempo, isso vai ser um pouquinho automático, né? Então, por exemplo, você percebe que o paciente chega se queixando de dor na lombar, ele está travando as costas, e aí tem todo que a gente vai entender o que é a psicossomática em si. Você fala, então deve estar acontecendo algum processo em que o paciente está enfrentando medo ou insegurança, né? Quando começa a doer a parte ilíaco, aqui a parte bem mais embaixo, né, na parte sacro-ilíaco, na última vértebra da lombar, você começa a perceber que essa pessoa está tendo que lutar pela sobrevivência. É um processo de sobrevivência emocional, profissional, isso que está em jogo. Ou quando, por exemplo, a pessoa começa a se sentir muito responsável por comportamentos, atitudes que ela assumiu, a parte, né, da outra parte das costas começa a ter esse peso. Tudo isso começa a ser uma ressonância no corpo. É curioso que, assim, a partir da psicanálise, começaram a discutir, um teórico chamado Reich, ele começa a dizer assim que nós criamos uma, que ele chamou de couraça caracterológica.
Então, nós criamos um jeito de ser com o nosso corpo, e com o nosso corpo nós mostramos como nós sofremos as emoções. Quer dizer, as minhas emoções, a minha história, a minha vivência, ela começa a montar o tipo de corpo que eu terei. Se o meu ombro é baixo, se o meu ombro é alto, se eu sou uma pessoa com o peito inflado, com o peito para baixo, se a minha barriga... Quer dizer, todo esse formato do meu corpo, ele é como se fosse uma caricatura de quem de fato eu sou. De forma que o terapeuta, esses são os terapeutas daquilo que a gente chama de bioenergética, eles, ao olharem o corpo da pessoa, começam a fazer uma identificação. Depois eu vou passar para vocês uns videozinhos de um pessoal que tem umas abordagens bem interessantes. Tem até uma terapeuta que está dando os cursos gratuitos para você acompanhar ela e seguir. Ela traz assim um curso bem completinho sobre como identificar no paciente os sofrimentos dele. Mas o que eu quero ver com vocês hoje é um pouco da teoria sobre isso. Tá? Eu tenho aqui uma frase do Jung, onde ele diz assim: um funcionamento inadequado da psique pode causar tremendos prejuízos ao corpo. Olha, se a minha mente não está bem, eu começo a ter grandes prejuízos relativos ao meu corpo. Né? Da mesma forma que, inversamente, o sofrimento corporal pode afetar a psique. Está dizendo assim, a minha mente afeta o meu corpo, mas o meu corpo afeta a minha mente. Uma coisa afeta a outra. Existe uma intercambialidade sobre isso. Eu não tenho um corpo que se vê livre da minha mente, da minha psique, eu não tenho uma psique que se vê livre, os dois fazem intercâmbio. Então, pois a psique e o corpo não estão separados, mas são animados por uma mesma vida. Assim sendo, é rara a doença corporal que não revele complicações psíquicas, mesmo quando não seja psiquicamente causada. Eu me lembro que eu fui a um congresso de saúde mental em Brasília e eu tinha contato com o psiquiatra que era diretor do Hospital São Vicente de Paula, quando eu fazia os encaminhamentos psiquiátricos, eu conversava com ele. E normalmente eu precisava de atendimentos urgentes, então tinha que ser com o diretor mesmo para eu falar. Mas o meu contato era por telefone, eu não conhecia ele pessoalmente. E estava eu, a Norma, que era uma colega minha, era minha chefe e ao mesmo tempo colega de psicanálise. E aí eu falei assim, olha, quem será que é o doutor fulano? E ela também não conhecia, só por telefone. E eu falei assim, bom, vamos procurar o mais doidinho que tiver aqui, ele vai ser o psiquiatra. Era o mais doidinho. Eu, sem querer, brincando, eu acabei acertando. Quando eu vi uma pessoa com uma postura de médico, mas assim, todo agitado, meio assim com um comportamento um pouquinho diferente, ele era o psiquiatra. Né? Então, o que eu quero dizer com vocês, para vocês sobre isso? A forma como nós sofremos a vida, a forma como nós expressamos a nossa mente é com o nosso corpo. Então, e o inverso acontece. A forma como nós procedemos com o nosso corpo afeta a nossa mente. Quando você está triste, se você faz movimentos, exercícios de sorrir, mesmo não estando alegre, isso começa a produzir no seu corpo algumas coisas que dizem respeito a ser feliz. Quando as pessoas, os casais, por exemplo, estão em confronto, em conflito, com alguma amargura, uma das recomendações que a gente faz é que eles durmam de conchinha. Tem uma palestra da Ana Beatriz, uma psiquiatra, muito interessante, que ela fala assim do terapêutico de dormir de conchinha. E ela fala assim, eu não estou falando para vocês sobre sexo, eu estou falando de contato de pele. E nós precisamos da pele do outro, do corpo do outro, para produzir dentro do nosso próprio corpo ocitocina. Então, assim, os próprios hormônios são fabricados de forma automática com contatos que nós possamos ter, ou com atitudes corporais. Por exemplo, se você percebe uma pessoa muito agitada, e você pede para ela relaxar respirando, você pode imaginar que você está sugestionando ela e o processo hipnótico, mas só o fato dela respirar, você descobre primeiro se ela está defensiva. Por exemplo, se ela respira assim, ela respira com o peito, isso provoca nela uma reação de agressividade. Ela se prepara para a guerra. E se você pede para ela respirar, a gente chama isso de respiração do bebê, né? A respiração onde você utiliza a barriga em si, onde você utiliza o diafragma, essa respiração diafragmal, onde você não há uma provocação de confronto. Então a pessoa começa a respirar com tranquilidade. É como se eu pudesse, descobrindo como o meu corpo reage, também fazer o inverso disso. Eu consigo mudar as minhas emoções a partir do corpo. Então, daí vem essa noção de intercambiabilidade. Né? O Motzloy, ele fala assim, isso em 1885, quer dizer, o período de Freud, né?
quando o sofrimento não pode expressar-se pelo pranto, ele faz chorarem os outros órgãos. Nós estamos vivendo um período no nosso Brasil, no nosso mundo, de pandemia. E a mídia, independente de partido, de postura, né? Independente disso, a mídia tem feito um desserviço à saúde mental das pessoas. Ela tem passado medo. A gente entende que existe uma filosofia por trás disso. Vamos passar medo para ver se a população coopera e fica em casa. Só que isso traz um reverso. Quando eu sou afligido pelo medo, eu desencadeio uma baixa de imunidade. Isso é padrão. Então, o que acontece? O primeiro passo que um terapeuta ou um médico maduro vai fazer com o seu paciente é tranquilizá-lo. Você vê uma pessoa que está em choque, ela está com um problema, ela está para ser hospitalizada. Você não deve chegar para ela e dizer assim, nossa, mas o negócio é feio, você vai morrer mesmo, é melhor correr, aí ela morre mais rápido. Existem pesquisas de ponta sobre isso, feitas na Unesp e na USP. Quem comanda essa pesquisa do lado da psicanálise é o George Forbes, e ele fez pesquisas com pessoas que recebem notícia, aquela notícia de que eles vão morrer. Sabe aquela pessoa que chega para o médico, e o médico chega lá e fala, você está com câncer, você tem 6 meses de vida sem químio, se fizer químio, a gente pode esticar isso por talvez 1 ano, mas você vai sofrer um pouquinho, então você tem que pensar, a gente começa a atacar esse câncer, ou a gente espera a morte? Morte com dignidade ou morte lutando por viver? Essa pessoa talvez morra em 3 meses. Essa pessoa, ela talvez tenha chegado até bem no consultório, e daí ela começa a morrer muito mais rápido. Algumas pessoas reagem. Então, tem sido feita pesquisa que a forma como eu recebo as notícias, elas mudam completamente minha postura, meu jeito. Existem pesquisas da PNL, da neurolinguística, né, onde mostram que em 9 segundos nós somos capazes de adoecer. Eu estou bem, estou tranquilo, recebo uma notícia, você conta até 9. 1, 2, 3, 4, né, até 9 segundos. Em São Paulo a gente brincava assim, Curitiba 1, Curitiba, no Paraná fica, não sei se vocês fazem Curitiba 1, Curitiba 2, Curitiba 3, cada Curitiba é o número, dá 1 segundo, né? Então, 9 segundos, você que estava bem, muda completamente e você pode começar a adoecer. E o inverso também acontece, você pode estar doente e, de repente, vão os palhaços do riso e você dá um pouco de risada, você ouve, lê um livro, assiste uma peça, escuta uma música, isso te leva para um lugar bom para você e você começa a fazer uma mudança no próprio corpo. Então, isso é muito visível. Então, quando o sofrimento não pode expressar-se pelo pranto, ele faz chorarem os outros órgãos. A palavra que eu trago para vocês hoje é a palavra psicossomática. Quando a gente fala de adoecimento do corpo, a gente tem que entender que nós temos três propostas. A primeira é de adoecimento real, factual. O meu corpo está doente por um vírus que me ataca, por uma bactéria, por uma amputação, um acidente, a pessoa se corta. Então, o corpo está adoecendo. Algo que já acontece no corpo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são aquelas doenças que a gente chama de simbólicas. A psicanálise trabalha com esse tipo de adoecimento, que são causas neuróticas de adoecimento. Isso é da psicanálise. E o outro é aquilo que a gente chama de psicossomáticas. Elas não carregam do simbólico, elas não carregam de doenças virais ou bacterianas e nem hereditárias, apesar de as hereditárias interferirem nisso, mas ela carrega de uma solução, de uma tentativa de solução de algo. Quem vai pegar essa fala minha e trabalhar muito bem, eu depois vou postar alguns livros para vocês sobre isso, é o pessoal da medicina germânica. Por exemplo, se vocês gostarem dessa temática psicossomática, eu oriento vocês a fazerem especializações na área de medicina germânica. Normalmente são cursos caros, mas que vale a pena. Então, a medicina germânica, ela trabalha com a história da doença, aquilo que é chamado de antropologia da doença. E essa frase, antropologia da doença, vem a partir da psicanálise. Freud diz assim que as nossas doenças são culturais. Nós adoecemos na nossa cultura, mas não é na cultura Brasil, é na nossa cultura familiar. E por isso que você vai perceber que as pessoas de determinadas famílias, elas têm a mesma doença. Aí você vai dizer, é porque é hereditário. Não é só porque é hereditário. Existe o fator hereditário, mas existe também o gatilho, que é desencadeado pela estrutura familiar.
Os nossos fósforos de hoje, eu poderia ter trazido uma caixinha de fósforo para exemplificar, né? Os nossos fósforos de hoje não são os mesmos fósforos do passado. No passado, nas caixas de fósforo, no passado é no tempo do meu avô, não é no meu tempo, não. Né? As caixas de fósforos, ela dizia assim, cuidado, inflamável. Por quê? Porque com o calor, opa, temos uma aluna nova e hoje ela foi embora. Oi. Bom, no passado, as caixas de fósforo, só o fato delas se aquecerem, elas já pegavam fogo. Porque a fórmula era uma forma de incandescência. Ele se encandecia, ele esquentava e pegava fogo. É assim que funcionava. O que eles fizeram? Eles separaram as duas coisas. Na parte química, não sou um químico, né? Se nós tivéssemos um químico aqui, ele poderia nos trazer isso com mais clareza. Mas na parte química, o que foi feito? Eles pegaram eu estou falando com vocês e mexendo na minha tela aqui para ela ficar numa posição mais confortável. Eles separaram os elementos químicos de forma que eu tenho no palito de fósforo uma parte química e na caixa de fósforo eu tenho outra parte química. E quando eu coloco em contato os dois, aí eu tenho o start de pegar fogo. Então, os nossos fósforos atuais, eles têm essa praticidade. Então, por isso, eles não inflamam-se voluntariamente. Mas os fósforos antigos, eles tinham esse processo de inflamarem sem nós colocássemos as duas coisas. Bastava esquentar, né? Você esquentava ele um pouquinho, ele pegava fogo sozinho. Então, o que se percebe hoje é que muitas vezes o meu corpo está propenso a adoecer. Mas se na minha cultura, no meu ambiente, isso não é desencadeado, se as minhas emoções não conduzem isso, talvez eu não adoeça. Mas isso começa a se perceber que o indicador genético não é garantidor de adoecimento, mas ele apenas diz que eu posso adoecer. A palavra psicossomática, ela vem de duas palavras gregas. A primeira palavra chama-se psique, que é a alma, que vai depois dar origem às psis, às ciências que cuidam da alma, e soma, corpo, psicossomática, doenças psicossomáticas é quase como uma redundância, porque na verdade eu estou falando de um corpo, de uma doença que está situada na minha alma, no meu corpo, alma. É como se houvesse um intercâmbio, um vínculo de corpo e alma adoecendo. Doenças psicossomáticas são doenças que saem das minhas emoções e abrangem o meu corpo. Ok? Bom, doenças psicomáticas, elas são divididas de uma forma genérica em 3 grupos que podem agir isolados ou adjacentes. Então, primeiro, eu tenho que compreender sintomas. Dentro dessa visão, o que são os sintomas? O meu paciente, o meu cliente virá para mim com queixas, dizendo como é que ele está. Então, dessas queixas, ele vai começar a dizer assim, olha, eu estou com dor de estômago, eu estou com dor de cabeça. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês são psicossomáticos. Mas são só psicossomáticos? Lembra? Quando o paciente chegar para você, a primeira coisa que você vai ter que dizer para o seu paciente é, você já procurou um médico? E o que o médico disse? Porque daqui a pouquinho vocês vão ver por que isso é importante, tá? Dores de estômago, dor de cabeça, tontura, cólica provocada por estresse, cansaço, nervoso ou até mesmo alegria, tendo como causa o emocional, como exemplo de dor no peito por uma pessoa se emocionar, porém não tem causa coronária ou pulmonar. A pessoa não está com problema no pulmão e nem problema no coração. Tem uma chamada TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É ansiedade, está acontecendo no campo das emoções. E a pessoa tem tudo que você vê acontecendo no infarto. Só que o coração não está infartando. Então, assim, você começa a perceber que o corpo mimetiza, imita, segue um padrão de uma doença sem que, de fato, a doença exista. As dores, eu tenho sintomas, tá? Então, o primeiro passo, eu divido em grupos. Então, algumas pessoas virão com queixa de sintomas. Outras pessoas vão estar avançadas, elas vão estar com dores. Olha a fibromialgia aí, né? Dores ocasionadas por estados emocionais que produzem males físicos ou abaixam a defesa do organismo até ocasionar uma doença. Então, por exemplo, eu fico nervoso. O nervoso não me dá úlcera, também não me dá gastrite, mas ele produz mais suco gástrico. Então, o que acontece? Eu fico nervoso,
o meu suco gástrico aumenta, e o que isso vai acontecer? De forma secundária, eu poderei ter uma gastrite. E de forma terciária, eu poderia ter uma úlcera. Mas olha, a doença iniciou com as minhas dores emocionais. O meu estado emocional me conduziu a um processo onde as minhas imunidades baixaram, e quando elas baixaram, as bactérias que estavam no meu corpo começam a me afetar. Hoje, quando a gente fala de úlcera, a gente vai ver que a úlcera é uma doença psicossomática. A gente fala de úlcera, os médicos têm duas explicações para as pessoas que procuram ele. Ou as pessoas estão muito nervosas, ou as pessoas têm excesso de uma bactéria. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Só tem uma causa. Porque quando eu estou com excesso de bactéria, é porque a minha flora, todo o meu trato gastrointestinal está sendo afetado, de alguma forma, por questões emocionais, e automaticamente o número de bactérias começa a crescer. Então, eu tenho dois fatores para a medicina, mas, na verdade, eu tenho um fator só, que é desencadeado por um processo de baixa de imunidade e começa a provocar também um excesso dessas bactérias que elas passam ao invés de me ajudarem, começam a me afetar. Tá? E o terceiro ponto, olha, vimos sintomas, dores, e agora eu tenho quando existe um mal físico e tem seu lugar de dor elevado ou sua dimensão ampliada devido aos estados emocionais. Exemplo, então, nós podemos citar casos de hérnias, tumores, algumas coisas que começam a surgir, mas já começam agora a surgir no corpo. E o corpo começa a aflorar. Eu me lembro do caso de uma criança, filha de uma aluna minha. A criança orienta a mãe a não deixar mais a criança dormir com ela. Mas a cisão foi num momento não muito adequado, não, apesar da criança também estar em tratamento, ela chora uma noite toda, observe-me, ela chora a noite toda por sentir-se abandonada pela mãe. A mãe estava orientada, olha, não vá, deixa a sua filha chorar. E a mãe chorou a noite toda também. No dia de manhã, quando a mãe chega no quarto, a menina está toda cheia de feridas. 9 aninhos, toda cheia de feridas. E o Everton, acho que acompanhou um pouco desse caso, Everton. Você lembra desse caso? Era uma colega nossa. Você estava na aula quando ela contou sobre isso? Orlando, eu não, acho que não lembro, não. Agora eu não estou lembrando. Quando esse dia você não estava, você já tinha parado naquela fase. Mas era uma colega nossa, e aí o que desencadeou nela? Psoríase. E agora seria todo um tratamento para que essa criança voltasse a sair de um estado emocional extremamente agressivo. Então, quando a gente fala de psicossomática, nós temos 3 grupos, 3 grandes dimensões. Doenças que estão no corpo, mas como sintoma, doenças que estão no corpo como dores, e doenças que estão no corpo como processos físicos já alojados. Tá? Isso aqui começou-se a perceber. E por isso, e como é que eu faço, então, o diagnóstico? Por exclusão. Eu tenho que entender, a pessoa chega com erupções no corpo. Uma paciente chegou para mim, ela estava com dermatite, né? Então, a pele estava toda machucada. Eu falei, mas você... Ela chegou no consultório, um dia ela tinha um galo aqui, um galo grande, eu falei assim, mas você levou uma pancada? Ela disse, nada. Eu dormi e acordei assim. Aí foi que eu descobri que ela tinha psoríase. Eu falei assim, não, quando eu passo por algum problema, eu começa a surgir como se fosse como se fosse um processo alérgico no corpo todo. Se eu coço, vira ferida. Se eu não coço, aumentar, e aí eu vou para o médico, toma o quê? Toma ansiolítico, antidepressivo e remédios, aquele que gosta de engordar a gente, dexametasona, etc., né? Começa a tomar corticoide, né? Para quê? Para que eu pare de reagir contra mim mesmo. O corpo começa a lutar contra a pessoa. Então, nós temos doenças autoimunes e temos doenças psicossomáticas. E temos doenças psicossomáticas que utilizam da mesma forma do autoimune. Então, como é que eu formo um diagnóstico se é psicossomático? Por exclusão. Primeiro, estou com dor de cabeça. Você foi ao médico? Não, não fui. Então você vai ao médico. Eu vou começar a fazer um inventário aqui, vou colher informações com você, mas eu preciso que você vá ao médico para que o médico dê um parecer. Isso é maturidade e para evitar problema também. Por quê? Porque a psicossomática ela é uma
é por exclusão, o diagnóstico é por exclusão. O próprio médico vai chegar à conclusão de que é psicossomático. E a gente vai ver que naquele cadastro, no catálogo dos indicadores das doenças, né, da identificação das doenças, no CID-10, a gente vai ver ali mencionado tá, o tipo de adoecimento, somatoforme. Então, é por exclusão. Foi ao médico, olha, o médico disse que minha pressão está boa, eu não tenho nada, eu fiz tomografia, ele disse que deve ser um processo emocional, me passou um antidepressivo, me passou um ansiolítico, e só que eu não estou me adaptando bem com esses medicamentos, então eu preciso resolver isso. Então, você excluiu causas orgânicas, excluiu isso. Bom, então vamos ver se talvez sejam causas neuróticas, né? Então, talvez um conhecimento, uma leitura boa sua de psicanálise vai te ajudar a perceber se o caso é de uma crise histérica. Por que eu preciso definir se é crise histérica ou não? Porque a crise histérica, a aula, inclusive, da turma de psicanálise dessa semana, foi exatamente sobre isso, coincidiu de ser a mesma coisa, né? Se vocês quiserem, eu posto depois para vocês, só para vocês assistirem essa aula de psicodiagnóstico da psicanálise, para vocês verem essa diferenciação. A psicanálise, ela não busca nada que tenha causa e efeito no corpo, isso é psicossomática. Então, as crises histéricas, elas são simbólicas. As doenças que se alojam no corpo por questões psicanalíticas, elas carregam da história da pessoa e não de um consequencialismo, não uma contribuição dentro do próprio corpo. Então, por exemplo, eu começo a ter problemas no meu trabalho porque ninguém me deixa fazer o que eu quero fazer. Então, eu começo a ter DORT, começo a ter LE. DORT é uma doença ocupacional. A LER é lesão por esforço repetitivo. Aí o pessoal pensa que é só porque o bancário, o professor começa a ter, né, túnel do carpo. Vocês vão perceber que algumas doenças são de profissões. Vocês vão perceber que boa parte dos professores tem um problema do túnel do carpo. Né? Boa parte dos bancários tem um problema de LER. E aí você começa a perceber que aquelas doenças têm a ver com o que eles não podem ou podem fazer. A mão começa a adoecer. Eu me lembro de um paciente meu que veio para mim e todo o processo dele começa a ter formigamento na mão, ele vai ao médico, o médico diz, olha, é causa emocional. Fez lá o ultrassom, falou, tá, não tem inflamação, não tem nada. É melhor, eu vou te dar aqui um ansiolítico. Ele vem para a terapia, ele já fazia análise comigo, e aí eu falei assim, fizemos algumas dinâmicas, e o tratamento não foi nem psicanalítico, era psicossomático. Por quê? O corpo dele estava reagindo. Então, o diagnóstico das doenças psicossomáticas ele é feito por exclusão. Daí vem a relevância e a importância da anamnese que vocês ainda vão aprender. Ok? Bom, a psicanálise, no geral, considera a doença psicossomática o quê? Para a psicanálise, o que é isso? Todo fenômeno que não se restringe apenas às explicações biológicas ou médicas, mas que insistem em aparecer, permanecer e que também não se enquadra nos sintomas de neurose clássica. Então, quando eu falo de psicossomática, eu estou falando disso. É um fenômeno que não está vinculado a questões médicas, não está vinculado às neuroses clássicas, então eu posso começar a fazer uma busca psicossomática. É um diagnóstico, portanto, por exclusão, e também por isso que surgiram tantos rumores, principalmente na época do Lacan, de que deveria, então, se buscar uma nova estrutura, estamos diante de uma nova matriz clínica. Então, os psicanalistas tiveram uma discussão sobre isso, e hoje já é pacífico de que não, né? A psicossomática não é psicanálise, e as neuroses clássicas são essa, neurose, psicose e perversão. Não há uma outra estrutura diferente. Trouxe aqui algumas definições de alguns teóricos, esse Norberto Kepp, onde ele diz assim, as doenças já estão no nosso DNA e se manifestam ou não conforme nossos pensamentos. Então, a minha emoção, ela formula pensamentos e os meus pensamentos me adoecem ou não. Me adoecem ou não. Então, se eu começo a buscar doença, se eu começo a sofrer, se eu estou num ambiente tóxico, se começa a acontecer tudo isso, e eu tenho geneticamente, biologicamente, um facilitador, eu tenho uma tendência àquele tipo de adoecimento, meu contexto tóxico me conduzirá a adoecer.
Então, você pega duas pessoas, dois gêmeos, criados em contextos diferentes, um talvez desencadeie um tipo de doença e o outro não, por conta disso, né? Então, no DNA, as doenças se manifestam, mas os pensamentos é que acabam determinando. Esse Pedro Antônio Grisa, ele é de Curitiba, e ele desenvolveu um método chamado Grisa, e ele diz assim, tudo é ocasionado, olha, pela mente. Quando o indivíduo vivencia grave ameaça, a sua sobrevivência desencadeia poderosa energia. Então, ele começa a ter essa percepção. Ele diz assim, olha, ele compreende as dificuldades vivenciadas pelo ser humano como advindas de sua história de vida, cujos registros ficam gravados em seu subconsciente. A palavra subconsciente eu não gosto de usar, porque ela diz respeito a discussões não psicanalíticas, mas como a gente está aqui no grupo de formação em teoria, em terapia integrativa, não tem nenhum problema. Eu explico isso porque eu tenho uma aula só explicando que o subconsciente não é uma linguagem apropriada, mas só para vocês compreenderem, tá? Esse é um outro assunto da psicanálise. Então, o diagnóstico, ele é por exclusão. Aí eu quero trazer para vocês, eu coloquei 2 vídeos desse Masaru Emoto, um japonês, depois vocês vão receber o link desses vídeos, ele está na apostila, onde, ao invés de eu passar para vocês, que é muito conteúdo, falei, não vai dar tempo da gente passar 40 minutos de um vídeo sobre ele, e depois mais 40 minutos também de uma entrevista com ele. Ele é aquele fotógrafo que fotografou os cristais da água. Então, olha, as palavras ou pensamentos fazem com que as moléculas de água se comportem de forma diferente. Tem um filme chamado... Opa, o nome dele fugiu. Quem Somos Nós? Esse filme acho que está no YouTube. Ele é bem interessante, né? Ele trabalha um pouquinho daquilo que a gente chama de física quântica, mas ligada à medicina integrativa. Vale a pena assistir, porque ele vai dar teoria a partir desse Masaru Emoto, de que a água ela é moldada conforme o que se diz e o que fala perto dela, do que emocional que acontece no contexto dela, e nós somos feitos de 70% de água. Então, por exemplo, se eu consigo mudar as moléculas de água conforme o ambiente que ela está, então eu, no mínimo, consigo mudar 70% do meu corpo conforme o ambiente que eu estou. Então, se eu estou num ambiente tóxico, num ambiente que me faz mal, onde eu sou agredido o tempo todo, o meu corpo vai reagir com doenças específicas relativas àquilo. Se eu estou com medo, os meus rins chiam. Se eu estou com raiva, o meu fígado chia. Se eu estou tendo problema ligado à minha sobrevivência, as minhas costas começam a chiar, o meu ciático começa a chiar mais ainda, as minhas mãos, quer dizer, tudo tem a ver com o corpo que está reagindo. Olha só, ele traz para a gente isso aqui. No vídeo isso vai ficar muito mais claro, não vou entrar em tanto detalhe para vocês sobre isso, mas tem todo um método, no vídeo ele explica como é feito isso, mas ele começa a identificar, por exemplo, cristais de água, onde eles colocam e falam palavras de amor ligadas a essa água. Então, como se pegasse um frascozinho de água, né, e aí colocasse e escrevia aqui amor. E aí, todas as vezes que você passa perto disso, você olha para isso, você fala a palavra amor, né, e aí essa água, esse é o cristal que resultou a partir disso. E é interessante que no vídeo vai mostrando o cristal sendo criado. Ele levou crianças para verem isso acontecer. Então, ele pega crianças, fala para as crianças falarem essas palavras perto de vasilhas de água, depois pega a gotinha daquela água, pinga, congela, depois pega esses cristais de gelo, coloca no microscópio, e as palavras que eles falaram de amor, elas montavam esse tipo de cristal. Quando eles falavam a palavra obrigado, né, olha o cristal que era montado. Quando eles falavam algumas coisas ligadas ao apoio, estou aqui, estou junto com você, olha o tipo de cristal, né, parecendo uma flor. Mas quando eles falavam palavras de ódio perto da mesma água, olha o tipo de cristal que era formado. Não formava algo adequado. Ódio. Quando eles começavam a insultar, olha o tipo de cristal que se formava. E quando falava algum nível de maldição, de praguejamento. Gente, isso é tão profundo, porque nós atendemos muitas vezes pessoas, e você, como terapeuta integrativo, olha, é holístico, é completo. Você vai ter que investigar como é que é a casa dessa pessoa, como é que é a vida dessa pessoa.
A gente, muitas vezes, nesse trabalho integrativo, existem alguns terapeutas integrativos que pedem que a pessoa filme a casa para mostrar como é que é a posição dos móveis, onde é que fica cada coisa. Isso a gente faz no trabalho com criança, que a gente pede que a criança desenhe a casa. Mas, assim, com adultos, até que, na parte da psicanálise eu não faço isso, mas quando eu trabalhava muito como terapeuta, eu fazia essa busca, porque até a posição da casa, a cor da cortina, a cor dos móveis, isso afeta a própria pessoa. Então, o que tipo de quadro que tem, que tipo de programas que se ouve. Eu participei de um curso, esse curso é daquele pessoal que lançou o livro O Corpo Fala, Pierre Veil e eu esqueci o nome do outro, são dois autores. E a turma deles, esses franceses que estavam dando esse curso em Brasília. Eu fiz um curso de imersão, uma semana toda, num ambiente maravilhoso. E eu me lembro quando eles trabalhavam muito assim, o que você come junto com sua refeição? Então, por exemplo, você está lá jantando, hoje nós temos normalmente a TV na sala, na cozinha, você está jantando, está almoçando, e está passando, morreu fulano, fulano levou um tiro, e você está comendo. Então, quer dizer, o impacto que isso tem na sua história, no seu corpo, na sua saúde. Então, isso é que é importante você desvendar junto com o seu paciente para entender sobre qual influência o corpo dele está. Então, ele chega e diz assim, eu estou com dor de cabeça. Você talvez comece a investigar que a dor de cabeça surge sempre que ele vai dormir. Como é que está esse quarto? O que tem nesse quarto? Quais objetos? Quais lembranças? O que se fala nesse quarto? E muitas vezes, talvez você tenha que propor que o seu paciente mude de quarto, troque, repagine. Eu me lembro de um menininho que ele era muito agitado e eu pedi que a mãe trocasse a cortina, porque a cortina era muito agitada, ela era muito vermelha, ela agredia, e para um menino hiperativo, essa cortina trazia uma vibração diferente. Então, você vai trabalhar cores, né? Nós vamos trabalhar, vai ter um material que eu vou passar para vocês que chama-se cromoterapia. Quer dizer, como trabalhar cores, né? As cores que curam, as cores que excitam, as cores que intimidam, né? Minha sobrinha chegou e falou assim, tio, eu vou pintar meu quarto de azul. Eu falei assim, vai dormir bastante. Por quê? Ele falou assim, porque azul ajuda a dormir. Só que azul não é bom para quem está em depressão. Por quê? Porque te leva mais para dentro de você. Azul no inglês é blue, e blue em inglês significa tristeza também. Então, assim, o azul é intimista. Ele me leva para dentro de mim. Então, o azul é muito bom para você ter esse caminho. Você está muito agitado, você chega do trabalho agitado, você não tem problemas de depressão, você não é melancólico. O azul é ótimo, o azul bebê. Mas se você está um pouco deprê, um pouco triste, o azul não é uma boa cor. Mas isso a gente vai aprender depois que a gente perceber isso. Mas só para dizer assim para vocês, as coisas que estão fora do corpo, elas afetam. E as palavras de apoio ou agressão também nos afetam. Então, acima estão as fotos dos cristais de água que foram submetidas a cada sentimento. Então, se você mora numa casa, seu paciente mora numa casa, e nessa casa as pessoas discutem e gritam, e se amaldiçoam, xingam um ao outro, é normal que a vida delas esteja um pouquinho distorcida, agredida, não tenham uma boa formação. Nesse vídeo que eu vou pedir para vocês verem, eles fazem experimento com música. Colocam música clássica, colocam Bach, Beethoven, colocam Mozart, e aí tiram a foto do cristal. E eu vi um experimento com funk, com rock, alguns rocks, e aí vocês vão levar um susto com os tipos de cristais que eles se formam. Lembra, somos 70% água. Se eu sou 70% água e os meus cristais são afetados a minha água no meu corpo é afetada, né? E aí, numa das palestras, um outro teórico até propõe para esse teórico a questão de que o nosso corpo tem uma temperatura e um pH que facilita algumas mudanças da água. Quer dizer, como é que isso afeta a forma que eu sou? E aí a pessoa adoece e não sabe por que está adoecendo. E aí vai atribuir porque o pai é doente, ou porque teve contato com alguma outra coisa, etc. E muitas vezes acaba não entendendo que está acontecendo um processo psicossomático. Ok? Falei muito rápido, querem que eu dê uma pausa, querem que eu dê um espaço para vocês questionarem até aqui, porque agora eu vou avançar, que eu vou dar uma pausa maior quando a gente chegar nas classificações. Orlando, sim? Você já postou esses vídeos para gente lá no
Classroom? Não, vai estar, mas eu terminando, porque ele está prontinho, só vou postar no grupo. Eu já mando para você. Tá? Eu gostaria de ver a imagem do livro da Louise. Ah, sim. Eu acho que eu tenho digital. Não tenho certeza absoluta. Ah, você pode mandar no WhatsApp depois? Mando. Tá bom, obrigada. Eu acho que ele, se tiver em PDF, eu não mandei para vocês agora, porque nós vamos estudar ele. Tá? Tranquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo simples para você. A pessoa, por exemplo, está tendo um problema de azia, né? Então, você vai, é um livrinho pequeno, simples, e ela coloca azia, né? E aí, assim, azia reflete uma causa provável, que você vai investigar. Medo, né? Medo que oprime, obsessão, a pessoa está um pouco... Desculpe, medo, o medo que oprime, e muito medo. Aí ela traz uma técnica de tratamento que você vai... Quando eu passo algumas técnicas de Theta Healing, e também a abordagem dela, que é a proposta dela é uma modificação do pensamento. Aí tem uma frase, respiro livre e plenamente, estou em segurança, confio no processo da vida. Então, assim, quando você... aí ela faz um indicador de doença. O que é curioso é que a Louise começa a tratar, a descobrir essa técnica a partir dela. Ela adoece, ela praticamente está condenada à morte, e a partir do adoecimento dela que ela vai construindo essa teoria. E tem as palestras dela que são maravilhosas também. Isso tudo eu vou propor, vou colocar para vocês os links e esse material. Tá bom, obrigada. Bom, na escola de Chicago... Deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Você tocou no assunto para eu aproveitar o gancho do Theta Healing. Certo. Eu estava procurando essa semana ainda sobre essa técnica, porque é uma técnica que, tempos atrás, eu já quis me aprofundar e fazer o DNA básico. Mas certo. Eu vi que a própria criadora da técnica, ela foi... diz que foi considerada uma técnica de charlatanismo, né? Uhum. E isso é verdade? Funciona, não funciona? O problema do Theta Healing, que é o grande problema de boa parte das técnicas holísticas, é quando ela se coloca como a técnica, a grande técnica. Na verdade, você vai perceber que o Theta Healing nada mais faz do que trazer algumas posturas do Ho Oponopono, de sabedoria milenar, de sugestionamento. Então, assim, se você pega aquilo que essas técnicas avançaram, você não incorre nos erros dela. O grande problema do Theta Healing é porque ela se propõe a ser a grande solução, e não é bem assim. Ela é uma abordagem, ela é uma ferramenta. Então, assim, quando a gente vê um terapeuta de uma ferramenta só, essa ferramenta tem que ser muito comprovada para que ela tem que ser muito bem amparada para que você se respalde nela. Mas quando você vê um terapeuta que utiliza ela como ferramenta, é diferente. Então, ela não vai resolver o problema. Então, tem essa crítica, mas não é só sobre o Theta Healing, é o Theta Healing, a barra de Axis, o próprio floral em si, que é uma coisa maravilhosa, né? É muitas vezes contestado porque ele não resolve tudo. Então, por exemplo, existem tratamentos que você faz com floral e o floral é inócuo, não funciona. Só que ele funciona em outras situações. Então, você vai ter que entender que ele é apenas uma ferramenta. Tá? Mas eu vou do Theta Healing, porque vocês não vão ter formação em Theta Healing. E eu não oriento vocês a fazerem a formação. O que é a formação? Pagar um curso. Por isso que eu falei para vocês, tem uma teórica que traz algumas técnicas que vocês vão poder fazer um curso com ela, um curso barato, ou um curso que ela dá gratuito também, que é só para orientar. Você está lá com o seu paciente está agitado, está em confronto com a família, e você percebe que você precisa amenizar isso. O Theta Healing é uma ferramenta. Ok? Mas eu depois passo... Quando eu falar especificamente disso, eu vou trazer essa crítica para vocês, tá? Posso avançar, pessoal? Querem falar alguma outra coisa? Então, vamos lá. Na escola de Chicago, andando nessa sequência da construção da psicossomática, então nós vemos, assim, um movimento que vai se consolidar, e esse movimento ele vai se consolidar com o estudo de algumas
algumas discussões específicas. Primeiro, eu não tenho que procurar no meu paciente apenas o perfil dele, mas eu tenho que identificar o conflito que está. O meu paciente é nervoso, mas ele está nervoso porque tem um conflito interno? O que está acontecendo? Bom, nervoso é sentimento, é emoção, mas o meu paciente agora ele está com gastrite. Tem conflito que justifique isso está acontecendo? Então, eles começaram a explorar isso. Então, eles começaram, essa é uma das teorias, né? Investigando pessoas hipertensas, e aí tem um tipo de hipertensão específico, né, que é uma hipertensão simples, e aí onde começa a ver que há um impulso de contradição. É uma pessoa que aparenta ser passiva, né, uma aparente passividade, mas, na verdade, ela começa a ter uma atividade agressiva. E, nesse confronto, então, a pressão dela sobe, onde ela não comporta isso dentro do corpo dela. Essa é a matriz psicossomática. Então, você começa a investigar, começa a perceber que pessoas hipertensas, que não sejam porque engordou, que não sejam porque come muito sal, que não sejam por causas médicas, pois lembra, a psicossomática você tem ela como por exclusão. Descartou-se as causas médicas, descartou-se as causas neuróticas. Então, sobrou o quê? O meu corpo está reagindo. A minha pressão está subindo. Por que minha pressão subiu? Uma pessoa que não é hipertensa, de repente, um pico de pressão. O meu corpo está reagindo. Aquele pico de pressão é emocional, ficou com raiva, está nervoso, está agitado, o que está acontecendo? Agora eu começo a ter vários picos de pressão que não se justificam mais no contexto. Bom, agora eu estou tipo stand-by, a gente vai ver que a psicossomática explora sofrimentos e angústias que passam a surgir a partir de uma inconformidade, quer dizer, eu preciso do estresse, mas no dia a dia, mas naquele momento ele não é necessário. E ele está ali. Então ele começa a me destruir. Então a psicossomática acaba sendo um mau funcionamento das minhas percepções, da minha percepção. Eu não estou em perigo e ajo como se estivesse em perigo. Então meu corpo começa a ter alguns desgastes. Com essa teoria, começa a se descobrir 7 tipos de doenças específicas. Isso é a escola de Chicago, tá? Então ela vê que a asma brônquica, a úlcera gástrica, a artrite reumatoide, o retocolite ulcerativa, as neurodermatoses, a tireotoxicose e a hipertensão arterial essencial. Quer dizer, essas 7 foram exploradas por eles e se percebeu que o nascedouro, o início desses adoecimentos, eles têm causa emocional. Então, por exemplo, a asma brônquica, ela tem facilitadores genéticos, a pessoa tem propensão. Então, vamos entender mais ou menos isso. Né? Quem já viu um pedreiro trabalhando vai entender bem o que eu estou falando. Vamos supor que isso aqui é uma cerâmica. E um pedreiro precisa cortar uma cerâmica. Então, ele vem, risca, né, com aquele cisel dele, com o instrumento dele, ele faz o risco e ele bate o martelo. Quando ele bate o martelo, quebra, ele riscou. Eu me lembro que eu fui uma vez a uma pedreira, né, um pessoal que quebra pedra, e eu achei muito interessante que eles pegavam um formãozinho ali no cisel, faziam um buraquinho, passavam um risco, no meio do risco, como a pedra era grande, de 3, 4 metros, riscavam, e nesse caminho do risco eles faziam alguns buracos. E aí eles vinham com aquele cisel, eles batiam a marreta em cima dele, e ela quebrava onde havia sido riscada. Então, quebrava a pedra e saía quebrando várias pedras. Quando a pedra era muito grande, eles faziam a mesma coisa, colocavam uma dinamitezinha ali, que aí ela quebrava a pedra no local riscado. A gente pode perguntar, por que uma pessoa adoece no pulmão, e uma outra pessoa adoece no estômago, e uma outra pessoa adoece nas articulações? Então, se eu tiver o simbólico acontecendo, eu tenho psicanálise. E a psicanálise não tem compromisso com o corpo, com o símbolo. Mas se eu tenho o corpo, eu tenho a parte do corpo frágil. Então, eu chamo isso de ponto de impacto. As pessoas têm seus próprios pontos de impacto. Então, por exemplo, uma pessoa nervosa talvez tenha gastrite. E uma outra pessoa nervosa talvez tenha hipertensão. Uma outra pessoa nervosa talvez lhe falte o ar, porque o ponto fraco, o ponto de impacto, e a gente chama de ponto fraco, mas na verdade é o ponto que capta todo o sofrimento daquela pessoa, aquele é o local onde ela resolve
resolver, né? Ela começa a resolver os seus problemas no seu próprio corpo. Então, é como se ela chamasse para si, no próprio corpo, para resolver. Por que no corpo? Porque é no corpo que eu tenho controle. Eu estava atendendo um paciente, e esse paciente eu estou atendendo como terapeuta integrativo e não como psicanalista, porque no futuro a pretensão é que ele seja depois um paciente de psicanálise. Mas, nesse momento, a psicanálise não ajuda muito. E ele está com problemas sérios e problemas que ele relatava assim, que ele começou a ter, a urinar muito. Ia várias vezes ao banheiro, problema na bexiga. Ele ia 2 vezes ao banheiro por noite, e durante o dia ele ia 3, 4 vezes, assim, quando saía, 3, 4 vezes numa saída. Então ele começava a ter um desconforto. Vai ao médico, o médico faz alguns exames, o médico supõe que o problema é na próstata e faz uma raspagem na próstata. E não conta para o paciente os efeitos colaterais de mexer na próstata. Então, eu estou diante de um paciente que não é tão velho, uma idade jovial ainda, seus um pouco mais de 50 anos, que agora começa a ter problemas de autoestima, porque a potência sexual dele, o desejo sexual foi afetado, e foi afetado de forma psicológica, não foi física. Porque ao tocar na próstata, agora este homem começa a não ter a ereção que tinha antes, começa a não ter a virilidade que tinha antes, começa a desconfiar do próprio orgasmo, ele não tem mais uma ejaculação como tinha, e a vida, olha, ele urinava 2 vezes por noite, agora ele urina 4, 5 vezes por noite, ele tem problema conjugal, tem um problema pessoal e o desespero é intenso. E o médico agora não tem saída. Ele pergunta para mim, o que eu tenho? Bom, não é próstata, que eu já mexi. Sua bexiga está ok, e o médico começa a teorizar. Bom, para resumir, ele está tomando hoje o remédio que ele tomava antes da cirurgia. A causa, com certeza. Descartei com ele causa médica, porque ele está em tratamento médico, o médico está confuso, não consegue localizar. Pode ser do simbólico? Em parte é do simbólico, em parte, mas eu não estou trabalhando com ele como psicanálise. Eu perguntei para ele assim, quando começou isso? E ele me disse a data. Olha, faz mais ou menos 16, 17 anos que eu comecei a ter isso. E aí eu comecei a explicar um pouquinho do papel dos esfíncteres no corpo. Nós temos um esfíncter aqui, que é do nosso esôfago. Nós temos um esfíncter anal, de retenção das fezes. E nós temos também um esfíncter, nós temos vários esfíncteres, nós temos também dentro do corpo, né? Então, o esfíncter é esse músculo que fecha. Todo lugar que você precisa fechar, você fecha aqui, para que não venha para o esôfago, você fecha no estômago para o intestino, você fecha na saída também e fecha na bexiga. Os esfíncteres são músculos de controle. Nós imaginamos que os músculos, nós tenhamos controle consciente de todos os músculos. Não, existem muitos músculos internos que nós não são involuntários, nós nem percebemos que temos controle dele. E é possível que ele tenha, tentando ter controle dos problemas da vida, começou a descontrolar e controlar a bexiga. Isso criou um jeito de ser. Mesmo quando não estava com vontade de urinar, a bexiga dava, o cérebro dele entendia que ele tinha que urinar, e ele ia urinar, mesmo não estando com vontade de urinar. Isso criou um jeito de ser. Então, nós temos aí, possivelmente, um adoecimento que começa a surgir como sintoma, não foi cuidado, virou uma dor, não foi cuidado como dor, virou algo no próprio corpo, e agora o médico, agora virou causa médica, porque está no corpo, perceberam? Começou com uma história que virou sintoma, de sintoma só uma dor, um incômodo, de incômodo entrou no corpo, do corpo o médico mexeu, agora ele tem um problema. E é para a vida toda. Só para vocês entenderem que quando eles começam a estudar essas doenças, começa a se perceber que o corpo reage. Mas eu tenho que entender em que estágio o corpo está. A pessoa chega para você com hérnia de hiato, com esofagite. E aí fala, foi ao médico, fui, vou ter que fazer cirurgia. Então por quê? Porque já está tudo alterado, alterou tudo aqui. Então eu já não estou mais com primeira fase, nem segunda fase, eu estou com terceira fase. Então, na terceira fase, eu vou conseguir consertar o esôfago dessa pessoa? Agora é causa médica. Mas eu tenho a causa emocional que ainda pode estar acontecendo. E eu posso começar a explorar isso.
Ok? Então, avançando na nossa tela, eu tenho critérios que estão lá no código das identificações das doenças, naquele cadastrozinho ali. Quando você vai no médico, o médico coloca lá do CID-10, F tanto, D tanto, ele coloca... Então, nós temos ali no CID-10 o endereço das doenças que virão para os terapeutas holísticos. O primeiro é chamado de transtornos somatoformes. Eu podia ter colocado o número do CID-10 para vocês, mas depois eu mando, tá? Não tem aqui, mas eu mando para vocês. O que é um transtorno somatoforme? Eu fiquei mais preocupado em mostrar para vocês o que são eles e acabei não trazendo o endereço, que é o que o médico vai colocar para vocês. Mas, olha, primeira característica essencial desse primeiro item. São, acho que, 6 ou 7 itens, só caminhando dentro disso. Mas, olha só, eu tenho nesse primeiro item presença repetida de sintomas físicos associados à busca persistente de assistência médica. Quer dizer, a pessoa está com um problema de saúde e fica indo ao médico para resolver o problema. Tá? O sintoma está acontecendo, sintoma, nível 1, sintoma físico. E aí a pessoa vai ao médico. Olha, ó, médico, o que o médico faz? Médicos nada encontram de anormal e afirmam que o sintoma não tem nenhuma base orgânica. Vai no médico, estou com dor de cabeça. Aí foi num, foi no outro, né? E os médicos falam, você não tem nada. Não tem base orgânica. Se quaisquer transtornos físicos estão presentes, eles não explicam nem a natureza da extensão do sintoma, quer dizer, mesmo que eu tenha um outro problema físico, esse outro problema não explica, não tem relação uma coisa com a outra, nem a natureza, e nem a extensão dos sintomas, e nem o sofrimento e as preocupações do sujeito. Se esse caso acontece nessa situação, eu estou incluído nesse primeiro item indicado pelo médico, transtorno somatoforme. Tá? Se alguém tiver com o computador aberto, só escrever aí, CID-10, transtorno somatoforme. Aí vai descobrir o número que é. Passa para a gente, que aí esse eu não trouxe para vocês, uma falha minha. Tá? O item seguinte, pode ser isso, pode ser um transtorno somatoforme, mas pode ser também um transtorno de somatização. Olha, lembra que eu falei para vocês os 3 níveis? Everton, se localizou? Só um minutinho, Orlando, que eu estou pesquisando aqui. Ah, tranquilo. Apareceu a imagem, eu falei, acho que o Everton está buscando. CID-10, F45. F45. Então, se o médico colocou lá no seu encaminhamento F45, ele deveria encaminhar você para um psicólogo ou para um terapeuta. Esse é um caminho maduro. Colocou F45 e diz assim, olha, é somatoforme. Não tem causa orgânica. Não tem como explicar isso. Eu estava vendo uma reportagem, eu vi assim muito rápido, explicando o porquê de muitas crianças com crise de Covid. E aí o médico diz assim, não é Covid. Aí ele menciona o que está acontecendo com as crianças, é uma doença que também é séria, mas que as crianças estão desencadeando um processo viral que tem sintomas idênticos ao do Covid e está sendo confundido. E sem falar dos transtornos somatoformes. A pessoa começa a ter sintoma de Covid e não tem Covid. Eu acho que eu tive umas 3 crises assim. Minha tia teve Covid, minha irmã teve Covid, e eu pensei, falou que o nariz estava ardendo, não sei o quê, e eu estava atendendo um paciente aqui, e de repente eu comecei a sentir falta de ar. Eu comecei a sentir minha respiração queimando. Eu falei assim, ué, será que é a cabeça? Ou será que eu estou com Covid? E aí fui para o médico, cheguei lá, febre alta. Respiração ardia. Falta de fôlego. Deu febre lá no hospital. Covid, né? Faz o testezinho tudo. Disse que eu não tinha nada. Tomei o procedimento, disse que não tinha nada. Passa um tempinho, a minha filha tem um sintoma de Covid. Levo ela para o hospital. Quem é que volta também com sintoma? Orlando. Falei, não é possível. A primeira vez foi. Será que dessa vez foi? Aí eu fui fazer exame de novo. Negativo. Depois, minha esposa teve. Levei ela para o hospital. Quem teve de novo os sintomas? Vocês acham que eu fui fazer o exame de novo? Eu falei, eu vou ter que procurar um psicanalista. Quer dizer, pode ter sido só um transtorno somatoforme. Ou pode ser, olha o segundo passo, pode ser agora também, eu não cuidei disso.
Porque ia falar, não, não é nada. Agora, claro que eu me cuidei, né, eu fiz tudo que eu precisava me cuidar, mas eu não, vamos imaginar uma situação mais complexa e a pessoa não se cuida. Olha o que vai acontecer. Transtorno caracterizado essencialmente pela presença de sintomas físicos múltiplos, recorrentes, várias vezes, e variáveis no tempo. Já aconteceu hoje, aconteceu ano passado, aconteceu várias vezes, persistindo por 2 anos. Então, o médico faz... Há quanto tempo você tem isso? Eu comecei agora. Então, você está no primeiro critério. Não, isso, olha, já faz tempo. Nossa, quantas vezes aconteceu? No ano passado eu tive essa crise, agora eu estou tendo de novo, e já vai fazer uns 3 anos que eu costumo ter contato com isso. Opa, talvez eu tenha um transtorno, não é somatoforme, né? Mas eu tenho um transtorno de somatização. A maioria dos pacientes teve uma longa e complicada história de contato tanto com assistência médica primária, quer dizer, foi para posto de saúde, procurou um médico, clínico geral, quanto especializada, né? Foi para um médico, o seu problema não é comigo, vou te encaminhar lá para o urologista, vou te encaminhar para o gastro, vou te encaminhar, e vai para outro, né? Durante os quais muitas investigações negativas ou até cirúrgicas exploratórias sendo resultado, sem resultado, que possam ter sido realizados. Esse é o transtorno, o transtorno de somatização. Transtorno caracterizado pela presença... isso aqui está repetido, né? A maioria dos pacientes também é repetido. Os sintomas, então, podem estar referidos a qualquer parte ou sistema do corpo. Cabeça, pé, barriga, as costas. Eu me lembro da minha mãe procurando um médico, e ela dizia sempre para a gente, eu estou com muita dor. E ia no médico, antidepressivo, ansiolítico, e ela dizia, mas não para de doer, dói tudo. Foi no outro médico, o que foi? Fibromialgia. Aí achou a solução, fibromialgia. Passa um tempinho, continua doendo. Aí chegou no médico, o médico falou assim, você está com problema de adrenalina, você é muito ansiosa, e aí você está produzindo muita adrenalina, a adrenalina está te dando todas essas dores. Deu um ansiolítico, automaticamente o ansiolítico faz com que, um ansiolítico e mais um regulador de humor, que a minha teoria para ela era que ela já estava caminhando para um processo de instabilidade de humor, de labilidade, beirando um pouquinho o que seria bipolar, essa era a minha teoria, e ela levava os médicos, nenhum médico aceitava dar medicamento disso, esse aceitou, as dores cessaram, e todo o problema era o quê? Excesso de adrenalina no corpo. Então, assim, problemas emocionais que estavam trazendo para ela um desconforto, e esse desconforto trazia ela para a ansiedade, e no campo da ansiedade começava a trazer outra química no corpo que começou a prejudicá-la. Só que ela já está no terciário, ela não está no primário, secundário, está no terciário, então já é algo que está instalado. Quando passa de 2 anos, gente, é casamento, e é aquele casamento à moda antiga, para a vida toda. Eu tinha meu professor, quando eu estava fazendo minha formação ainda em psicanálise, e ele dizia, sobre psicopatologia, ele dizia assim, depressão depois de 2 anos é casamento à moda antiga. Dificilmente você tira o paciente desse quadro. Você consegue melhorar a qualidade de vida dele, mas ele sabe do local seguro onde ele pode resolver os problemas dele, é na depressão. Então, os sintomas podem estar referidos a qualquer parte do corpo, o curso da doença é crônico e flutuante, e frequentemente se associa a uma alteração do comportamento, olha lá, social, interpessoal ou familiar. Então, nós temos um sistema trazendo todo esse problema. Então, quando o transtorno tem uma duração mais breve, menos de 2 anos, ou quando se caracteriza por sintomas menos evidentes, deve-se fazer o diagnóstico de transtorno somatoforme indiferenciado. Então, percebe? O médico ainda tem isso. Espera um pouquinho, é menos de 2 anos. Mas é um bom tempo, então 1 ano e pouco. Então, é o transtorno somatoforme indiferenciado, que vai caminhar para um transtorno somático. Esse é o caminho que ele vai seguir. E aí vem o terceiro, transtorno hipocondríaco. O que é paramedicina e automaticamente parapsicossomática? Não é a linguagem da psicanálise, tá? Para medicina e para psicossomática, a hipocondria. Porque para psicanálise é um outro nome. Esse nome refere-se a um outro tipo de comportamento. Características essenciais desse transtorno é preocupação com a presença eventual de um ou vários transtornos somáticos graves e progressivos. A pessoa começa a se achar doente, ela começa a achar doença em tudo.
ela começa a procurar a doença, ela começa a se convencer de que está doente, e ela não está fingindo, ela sente, lembra? É psicossomático. O psicossomático, ele diz que está com dor de cabeça e não é fingimento. E aí vem um grande problema, que quando a gente fala assim, isso é psicológico, parece que a gente está dizendo que é mentiroso. Não, é até mais forte. Porque uma coisa é você saber que está doendo sua mão, outra coisa é seu cérebro imaginar que está doendo a sua mão. Tem uma coisa chamada dor fantasma. Vocês já ouviram falar disso? Dor fantasma? Pessoas que têm membros amputados. Então, eles podem ter dor fantasma. Uma pessoa que perde a mão, o cérebro dela não sabe que ela perdeu a mão. Ele não aceita. Então, a pessoa sente coceira na mão. Agora, imagina você sentir coceira numa mão que não existe. Como é que você coça? Imagine essa angústia. Imagine você sentir a dor num braço, mas o braço não existe. E é interessante, você vai no médico, talvez ele te receite um remédio para dor, para fazer efeito, e fazer efeito no braço que não existe. Então a pessoa está inventando, não, ela está sentindo. Aí tem técnicas, por exemplo, da mão, você pega uma mão, tem a caixa de espelho, né? Você monta uma caixa de espelho, onde a pessoa vê a mão dela, ela vê a mão, coloca a mão, como se fosse uma caixa, aqui, ela coloca o braço que não tem mão aqui, e aqui do lado de cá é espelho. Então, ela vai olhar para a mão dela esquerda, e quando ela olhar para o braço direito, ela vai ver o braço com um reflexo da mão esquerda, parecendo que ela tem a mão. E ela começa a mexer. E o médico começa a tocar na mão. Então, na mão que existe. E ao tocar, só que você vê ele tocando em duas mãos. Aí você convence o seu cérebro de que aquela mão existe. E aí você pergunta, onde é que está a coceira? Ela está perto do dedo. Aí você coça na mão que existe, a pessoa vê no espelho a mão que não existe, só uma ilusão, e a coceira acaba. Aquela pessoa estava fingindo? Não. É uma das maiores angústias de sofrimento, mas está dentro do psicossomático, numa construção. Tá? Depois vocês procuram caixa de espelho do fantasma. Só te interromper um pouquinho, assisto o Dr. House, um seriado que tem na... Assim. Não sei se tem na Netflix mais, eu assisti na Amazon, e tem um episódio que ele trata o paciente da mesma maneira que você falou. Exatamente da mesma maneira. Ele usa a caixa de espelho? Ele utiliza a caixa de espelho e o paciente ele sente dor numa mão que ele não tem. Uhum. Ele é tratado da mesma maneira. Os médicos utilizam, e essa pessoa está dentro desse quadro psicossomático. Não é fingimento, não é psicanalítico, não é uma neurose que está acontecendo, mas é um quadro que um terapeuta holístico pode lhe dar. Quer dizer, você pode, de repente, lá no seu consultório, você que vai nominar se vai ser um consultório, se vai ser um estúdio, se vai ser... O que vai ser? Alguns tentam colocar o nome de estúdio, então há uma certa liberdade poética do que vai ser. Então, no seu ambiente de trabalho, você talvez, uma hora, lide com um paciente que relate para você que está muito angustiada e que não está conseguindo respirar. Então, você pode usar técnicas, você vai aprender algumas técnicas simples, depois você vai, claro que aperfeiçoar, né? De tentar liberar a respiração dessa pessoa, porque está acontecendo aqui. Transtorno somatoforme, transtorno somático. Mais de 2 anos, somático. Agora, hipocondríaco, agora ele está preocupado com ele. Então, os pacientes manifestam queixas somáticas persistentes ou uma preocupação duradoura com sua aparência física. Eu estou gordo, eu estou magro, eu estou com a orelha muito grande, eu estou com a orelha muito pequena, eu estou ficando careca, você olha, não está nada além do normal, né? Então, assim, a pessoa começa a trazer muita preocupação. É interessante, lembra do meu paciente que eu falei da mão dele que formigava? Quando eu comecei a atendê-lo, ele tinha uma preocupação excessiva com os dentes, com o nariz, com doença, e ele queria operar o nariz. Imagina ele falando mal do nariz dele perto de um narigudo, né? Dava vontade de falar para ele assim, mas espera um pouquinho, o que eu faço com o meu nariz agora? O dele era menor que o meu. Ele não se dava conta de que ele estava... Se eu fosse uma pessoa doente, ele estava me agredindo, mas eu não sou, estou bem tranquilo. Eu dou a risada de tudo isso, né? Mas, assim,
Aí você fala, e aí, ele precisou operar do nariz, ele mexeu, ele queria colocar lentes no dente, e tinha um dente bonito, assim, perfeito, ninguém é perfeito. Não sei se vocês já perceberam, nós temos um lado do rosto diferente do outro. Se você pegar aqui um espelho e virar, né, tirar uma foto só dessa parte de virar, é outra pessoa. Você não é a mesma pessoa. Então, um lado do nosso rosto é diferente do outro. Então, o perfeito não somos nós. Esse Ken, Barbie, não tem como é que chama esse? O garoto Ken e a pessoas que fazem plástica para se parecerem com a Barbie ou com o Ken, né? É Ken mesmo, né? É isso? É o nome do namorado da Barbie? É o Ken. Uhum. Aí, isso aí é um transtorno, é uma dismorfia, mas está dentro também de um quadro, talvez, hipocondríaco, quando a pessoa começa a buscar problemas com a aparência dela. Olha o caso do Michael Jackson aqui, com aquela tanto de cirurgia no nariz, né? Esses dias eu estava vendo a Galisteu, e olhando o nariz da Galisteu, eu falei, gente, ela mexeu tanto no nariz que o nariz ficou feio, né? Ela não precisava ter alterado tanto. Não sei se ela tinha um transtorno hipocondríaco para localizar no rosto um defeito que nem tinha mais. E aí, eu só não me lembro muito bem como é que era o nariz dela antes da cirurgia, mas vamos lá. Depois eu vou procurar. Sensações e sinais físicos normais ou triviais são frequentemente interpretados pelo sujeito como anormais e perturbadores. Então a pessoa começa a achar que ela está com problema. E ela já foi no médico, não tem problema. Então ela acha que o jeito dela andar denuncia um problema, o jeito dela falar denuncia um problema, o jeito que ela está respirando, o jeito que ela dorme. Você faz o investimento. Está acontecendo aqui na cabeça dela. A atenção do sujeito se concentra, em geral, em um ou dois órgãos do sistema. E existe frequentemente depressão e ansiedade importantes e que podem justificar um diagnóstico suplementar. Rúbia, achou seus pacientes aqui? Sim. Encaixa bem, né? Começa a achar defeitos no corpo, problemas de alimentação, quer dizer, claro que vai ter aquele que... É a distorção da imagem corporal, né? Exatamente. A imagem corporal está totalmente destruída nesse caso. Então, esse vai ser o CID que o médico encaminharia para um terapeuta integrativo. Só que os médicos, alguns não confiam nisso. Alguns acham que isso é conversa fiada. E aí eles preferem o quê? Ou uma cirurgia ou um medicamento. Dá um remédio que embota a pessoa, ou a pessoa se altera completamente, ou ela vai desistindo. Quarto item, transtorno neurovegetativo somatoforme. Vai complicando os nomes, né? Olha lá, o paciente atribui seus sintomas a um transtorno somático de um sistema ou de um órgão, em grande parte neurovegetativo. Algo que ele não tem controle sobre isso. Não é a mão, o braço, algo que ele controla. Não, ele não tem controle. Então, é o coração, é o intestino, é a respiração, que ele não está entrando tanto de ar. Nossa, eu não consigo respirar. E a pessoa ela enche o pulmão, esvazia o pulmão. Não estou respirando pouco, eu vou morrer sufocado. Ou urogenital, olha o meu paciente aqui. Entraria nesse caso. Eu me lembrei de uma paciente que ela tinha um problema no coração, ela veio para mim com um problema no coração. Você foi ao médico? Fui. O que o médico disse? Que eu não tenho nada. Mas um outro médico disse que eu tinha um sopro. Tinha ali um negocinho na válvula. Ok, mas aí você foi pedir uma segunda opinião. Não, o médico da segunda opinião, que é o melhor especialista que tinha em Londrina, ele disse que isso é besteira. Mas e que ele nem ia me operar. Se eu quisesse, eu tinha que ter que procurar um cirurgião em São Paulo para me abrir, porque ele não faz esse tipo de cirurgia e não tem relevância. Ela tinha já 3 laudos, os médicos diziam que ela estava bem. Mas a mãe dela morreu, adivinha de quê? Coração. E ela estava com que idade quando ela veio para o consultório? Que a mãe morreu. Então ela não percebia isso. E havia uma dor, né? E aí ela transfere isso para algo que ela não tem controle, o coração. Você não consegue, no seu músculo, você massageia ele. Agora, em um músculo cardíaco, o seu intestino. Né? É muito interessante que você vai no médico, o médico diz que você tem alguns... o que eles descobrem mesmo no intestino da gente? Alguns... eu esqueci.
Lipoma? Não é lipoma. Bom, descobre o que todo mundo tem. Todo mundo tem isso. É como se fossem essas verruguinhas que a gente começa com a idade a ter, que não é verruga, é um pedaço de tecido que cresce a mais. Né? Eu me lembro conversando com o ginecologista, dizendo a quantidade de pessoas que vão e se submetem à cirurgia por ter, por exemplo, um cisto. E esse cisto todo mundo tem, né? de ter algo que não precisaria ser tirado do corpo, mas as pessoas começam a ter um terror, e alguns médicos se aproveitam disso, porque isso dá dinheiro, é cirurgia. Então, os sintomas são habitualmente de 2 tipos, sendo que nenhum dos dois indica transtorno somático do órgão ou do sistema referido. Então, tem o primeiro tipo, queixas a respeito de um funcionamento neurovegetativo, por exemplo, palpitação no coração, transpiração, ondas de calor ou de frio, tremores, assim como por expressão de medo e perturbação com a possibilidade de uma doença física. Está dentro desse transtorno. Orlando, mas e quando começa a ter calorão, começa a ter essas sudoreses todas, os tremores, por conta da idade? Não, aí é causa médica. Você vai ao médico, ele faz lá, vê os hormônios, vê que está desregulado os hormônios, faz uma reposição hormonal ou não, percebe? Por isso que é por exclusão. Excluiu-se a causa médica. Olha, eu estou tendo muito calor e muito frio, eu tenho muitos tremores. Você foi ao médico? Fui. O que o médico disse? Não, meus hormônios estão perfeitos, está tudo tranquilo. Nós estamos, então, dentro de um transtorno hipocondríaco ou um transtorno somatoforme neurovegetativo. Perceberam a diferença? Foi ao médico, o médico descartou, não é a causa médica. E aí, então, nós temos o corpo reagindo. E o segundo tipo, que é queixas subjetivas e inespecíficas variáveis. Por exemplo, dores e sofrimentos e sensações de queimação, peso, aperto, inchaço ou distensão. Lembra, é inchaço real, não é fingimento não, tá, gente? É dor real, é o corpo está reagindo. Peso, aperto, inchaço ou distensão. Eu estava andando, de repente deu aqui uma distensão no meu músculo, o corpo está reagindo. Isso a gente vê muito em caso de torcicolo. Eu dormi de mau jeito. Me diga que dia nós não dormimos de mau jeito. Coloca uma filmadora e filma você dormindo para você ver. A gente vira do avesso, a gente roda na cama, a gente vai para um lado, vai para o outro, todas as noites. E, de repente, uma noite dá um torcicolo, aconteceu alguma coisa. O processo, ele é um processo psicossomático. Paralisa um lado do rosto. Nós temos casos de histeria e nós temos casos também psicossomáticos, atribuídos pelo paciente a um órgão ou sistema específico. Quinto item. Eu estou achando que a gente não vai conseguir terminar todo o nosso material hoje, mas não tem problema. A gente vai prosseguir com ele na semana que vem, tá? Que nós não chegamos nem na metade da aula. Transtorno doloroso somatoforme persistente. Olha a turminha das fibromialgias da vida. A queixa predominante é de uma dor persistente, intensa e angustiante, não explicável inteiramente por um processo fisiológico ou de um transtorno físico, e ocorrendo num contexto de conflitos emocionais e de problemas psicossociais suficientemente importantes para permitir a conclusão de que os mesmos sejam a causa essencial do transtorno. Você faz uma exploração, né, e percebe que a família está em caos. Recebi uma paciente, a paciente trazia um relato de muitas dores, dor no corpo, foi ao médico, o médico passou aquele pacote de remédio, vitamina, ela estava tomando tudo, mas a dor persistia, ok, ela falou, me fala um pouquinho, como é que está? No seu quarto, né? Olha, é jogada isso, tá, gente? De que lado da cama você dorme? Que também tem, né? No inventário vocês vão descobrir que vocês precisam, se dorme do lado direito, do lado esquerdo, tudo isso traz algum retorno na anamnese de vocês. Mas eu fiz como jogada. De que lado da cama você dorme? Ela olhou assim, eu durmo sozinha. Meu marido tem um quarto dele. Perceberam? O casal estava começando a ter problema. Há quanto tempo? Faz uns 2 meses que a gente está dormindo em quarto separado. Bom, o que eu descobri depois? O casal estava separado há quase 2 anos. Não eram 2 meses.
Eles moravam na mesma casa. Era um casamento quase que de fachada. Havia aquele comportamento de irmãos. Vida sexual não acontecia mais. Então, nós temos aí uma necessidade fisiológica de toque. Né? A psicanálise começou com esse tratamento com histéricas e depois ela começa a caminhar na percepção também desses casos do corpo, ligado a essas questões que o corpo está reagindo. Uma dor considerada como psicogênica, quer dizer, ela nasce na parte psíquica. A origem dela não foi do corpo, não foi porque ela levou um tombo, porque ela teve um vírus que provocou alguma coisa, uma bactéria, porque é um adoecimento. É psicogênico, nasce do comportamento, mas ocorrendo no curso de um transtorno depressivo ou de uma esquizofrenia que não deve ser, então, classificada. Se é nessa situação de esquizofrenia, de depressão, não entra nesse quadro. Por quê? Porque ele já está incluído como depressão. Entenderam? Então, o que vai excluir o relatório? Aí, quando a pessoa diz, não, está com fibromialgia e depressão, o CID-10 diz que os dois não acontecem ao mesmo tempo. Nesse quadro. Tudo bem que você vai ter também os quadros fibromiálgicos, que não entrariam nisso. Aí eles têm outras explicações, e a gente depois pode ver. Outros transtornos somatoformes, olha lá, todos os outros transtornos das sensações, das funções e do comportamento não devidos a um transtorno físico, que não estão sob a influência do sistema neurovegetativo, que se relacionam a sistemas ou a partes do corpo específico e que ocorrem em relação temporal estreita com evento ou problemas estressantes. Então, eu passo a ter outros transtornos. Abarca tudo que o médico não traz explicação. Se o médico não trouxe uma explicação, se lembra? Nós já sabemos que você vai no médico, se ele não sabe explicar, você tem virose. E aí, o que eu tenho, doutor? Essa febre é do quê? É uma virose. Então, você vai para casa, vai tomar Tilenol, dipirona, né? Se ela não passar, você volta, porque daí não é mais virose, aí é uma infecção, é bactéria. Aí vai te dar um antibiótico. Primeira virose. Hoje não dá mais para fazer isso, porque o Covid mudou toda a rotina, né? Então, virose. Não é virose, é uma... Né? A minha esposa foi lá... Lembra que eu falei que eu levei ela para suspeita de Covid? Não tinha Covid. Aí deu suspeita de dengue, não tinha dengue. Aí perguntamos para o médico o que é. Alergia. Alergia a quê? Ao remédio que ela tomou. Explicou por que deu ao corpo. Mas não explicou por que ela teve febre. Quer dizer, não tem explicação. A febre acabou, tudo acabou. Não era Covid, era virose, com certeza. Qual vírus a gente não sabe. Então, assim, ou é uma virose, ou é uma infecção, se não for a virose, e agora você descobriu, pode ser um transtorno somatoforme. Ok? Achamos mais um caminho para isso. Para a psicanálise, gente, e aí a psicoterapia integrativa pode pegar esse viés da psicanálise, e a psicossomática vem desse caminho da psicanálise. A doença, ela é social. O que é uma doença? Olha, Freud vai dizer assim, que a doença é, antes de tudo, cultural. Então, eu preciso conhecer a origem do meu paciente, qual é a família dele, por isso a anamnese. Quando você nasceu, como foi a gravidez da sua mãe, como que foi o preparo, quando você nasceu na sua casa, você nasceu no hospital, quais as suas primeiras doenças. Então, assim, uma boa anamnese, ela fará uma busca, um inventário do paciente. Isso é complicado? Não, isso eu vou te passar um questionário. Outros profissionais já montaram isso, está preparadinho. Você vai ter que chegar e fazer uma entrevista com o seu paciente. Algumas clínicas que já são mais bem estruturadas, muitas vezes a secretária, antes da pessoa entrar, ela fala assim, preenche esse questionáriozinho, lá no questionário já tem essas perguntas para você não perder tempo com isso. Então, isso vai do seu critério. Então, enquanto a pessoa está esperando ser atendida, ela já responde esse questionário. Então, você pode fazer uma anamnese mais enxuta, uma anamnese maior, conforme a sua busca com o seu paciente. Na semana que vem, a gente vai continuar, porque nós temos que falar sobre as doenças atualmente, que nós trabalhamos atualmente, e eu quero só avançar, tem muita telinha. Esse aqui vai ser o ponto que vai ser o determinante do nosso próximo encontro. Aquilo que foi localizado como alexitimia.
E a gente vai discutir o que é isso, só para deixar vocês com gosto de quero mais, que quer aprender sobre alexitimia, né? E que nós vamos descobrir o que esses fenômenos psicossomáticos são desencadeados pelo quê? Descobriu-se uma coisa chamada somatizadores. E a alexitimia é um dos somatizadores. Olha o que é a alexitimia. A alexitimia é a falta do afeto. É a sensação de não ser acolhido. Gente, nós estamos numa época que as pessoas não podem se abraçar. Nós somos italianados, nós gostamos de tocar nas coisas, nós falamos com a mão, nós encontramos pessoas, nós queremos abraçar. Então, a possibilidade de nós somatizarmos atualmente é muito grande. Então, nós vamos ver os somatizadores. Então, na verdade, esse módulo que seria no encontro, nós vamos ter que dilatar por mais um encontro. Então, a boa notícia é que nós vamos estudar isso. A má notícia é que, se nós íamos terminar no dia X, nosso calendário, eu vou alterar ele, nós vamos ter que jogar um dia a mais sobre isso. Tá? Então, a gente vai ter que fazer essa dilatação de prazo. Eu já imaginava isso, né? Quem me conhece sabe que isso ia acontecer. Os que não me conhecem descobriram isso agora. É muita coisa, né? Muito conteúdo que a gente acaba tendo que abordar, e eu acho que vocês precisam conhecer esses detalhezinhos. Tá ok? Querem perguntar? Nós temos aí, o tempo é de vocês, uns 5 minutinhos, dá para a gente prosseguir tranquilamente. Eu estou tranquila. Tranquilo, Rúbia tranquila, Olga tranquila. Ah, tá tudo bem. Ed, tá tranquila? Tranquilo também, Orlando, tudo certo. E Everton? Tranquilo, Orlando. Tranquilo. Ana? Bem tranquilo, bem legal, bem interessante. Então tá ótimo. Eu mando o material para vocês agora. Não vou nem sair daqui, já desligando, já vou começar a mandar o material. É uma apostila, umas 30 páginas, mais ou menos, essa apostila, para vocês darem uma lidinha. E já faço, já subo esse vídeo para o YouTube e já disponibilizo para vocês também. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Vejo vocês semana que vem. Feliz Páscoa para todos vocês. Comam Obrigada, Orlando. Mas não comam em excesso. Tá bom. Feliz Páscoa para você também. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Nossa.